O Senhor me deu a palavra que está em Mateus capítulo 5. Que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos alimente com o pão da vida, que o Senhor nos alimente com o pão da vida, que o Senhor nos sustente, que o Senhor dê desta água para você e que você não tenha sede, que nós sejamos lavados pela palavra de Deus. Sermão da montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Jesus veio à terra para nos ensinar, gente. Jesus veio à terra para falar do reino de Deus, para falar da palavra de Deus, da justiça de Deus. Jesus veio à terra para nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Jesus veio à terra para nos ensinar aquilo que a gente precisa saber, entender do que é uma vida com Deus, do que é uma vida com Cristo, do que é luta, do que é batalha, do que é prova, do que é pecado, do que não é pecado. Jesus era esse que estava na terra nos ensinando. E além dele estar ensinando, ele foi exemplo para nós. Ele foi exemplo. Eu gosto muito dessa palavra. Bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O pobre de espírito é aquele que reconhece que Deus é o Senhor, que Deus é o maior, que aquele que sempre está perto de Deus, porque sabe que dele vem as nossas bem-aventuranças. Você quer ser bem-aventurado na terra? Busque a Deus. Busque, seja esse pobre. Senhor, eu sou necessitada de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. De Ti vem a saúde, de Ti vem a cura, de Ti vem a providência, de Ti vem tudo que eu preciso. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Vem a nossa salvação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas vezes nós choramos, não é verdade? Quantas vezes nós estamos chorando? Nem todos os tempos, nem todo o tempo nós estamos sorrindo. Tem momento que eu estou chorando, tem momento que eu estou alegre. Mas o que acontece? Ele está dizendo que até no nosso choro nós somos bem-aventurados. Então não é porque você está chorando que você é amaldiçoado. Preste atenção nisso. Não é porque você está passando por luta, porque você está chorando por um filho, porque você está chorando pelo emprego, porque você está chorando pelo teu marido, porque você está chorando porque você é uma pessoa que ainda erra, que ainda falha. Você está chorando e você acha que você é maldito. Você está chorando e você acha que Deus não é contigo. Ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós estamos chorando, mas nós estamos chorando para quem? Para Deus. Nós estamos prostrando o nosso joelho na presença de Deus, nós estamos contando nossos problemas para Deus. Você fecha a porta do teu quarto e conta e chora para Ele. Não fica chorando na plataforma, não fica chorando para teus amigos, não fica chorando pelo teus vizinhos. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que até se aborrece, né? Por exemplo, se eu tiver eu tenho minhas lutas. Se eu for contar os meus problemas para alguém, as pessoas não vão me entender. Por quê? Porque as pessoas elas me veem o quê? Como alguém que tenho que ter fé. Então as pessoas não podem, não, tem pessoas que não vão entender se eu ficar triste. Tem pessoas que não vão entender se eu ficar em depressão. Tem pessoas que não vão entender se eu ficar chorando. Ah, mas por que ela está chorando? Ela tem Deus, ela ora, ela prega, ela fala de fé. Então, nem todas as vezes você não tem que chorar para os outros. Sabe por quê? Porque tem muitos perto de você que não vão entender. Não vão entender por que você está chorando. Então, a melhor coisa é você fechar a porta do teu quarto e chorar para Deus. Em vez de você contar seus problemas na plataforma, gente, os seres humanos, eles têm uma necessidade de contar problema para os outros. Você já prestou atenção nisso? Sempre tem que estar contando o problema para os outros. Você tem que estar contando o teu problema para Deus.
Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto, rasga teu coração. Coloca tuas aflições. Senhor, eu estou aflita com isso. Às vezes você entra em alguns lugares, vai atrás de pessoas, contar tuas aflições e essas pessoas nem te ajudam. Por quê? Porque elas estão com problema, porque elas estão com dificuldade e muitas das vezes elas não têm o Espírito Santo na sua vida e não vão te ajudar. Ainda vão falar mal de você, tá entendendo? Ah, tá em pecado, né? Porque se você passar por um problema, muitos dizem, tá em pecado. A igreja de Cristo não pode chorar, porque se chorar, está dizendo, ah, está em pecado, não é isso? São coitados, não é assim que dizem? Cadê o Deus deles? Não é assim que dizem? Mas olha o que Deus diz para mim e para você. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas chorem para Deus. Quando você chora para Deus, quando você fecha a porta do teu quarto e ora, tem resposta da tua oração. Às vezes você vai em busca de pessoas que oram, querendo resposta da tua oração. Eu quero te dizer que o véu foi rasgado. Deus quer ter relacionamento com você, Deus quer ter intimidade com você, Deus quer ter particular com você, Deus quer consolar você, Deus quer te levantar, Deus quer conversar com você, Deus quer ter relacionamento com você. E muitas das vezes você está buscando pessoas que se relacionam com Deus, mas você não busca ter esse relacionamento com Deus. Eu não sou melhor do que vocês. Não existe ninguém um melhor do que o outro. Existem pessoas pobres, necessitadas de Deus, de Deus. Eu choro que nem vocês, como muitos pastores choram também. Você olha para aquele pastor, você acha que ele não chora? Chora no secreto do quarto dele. Chora no banheiro, chora no monte escondido. É, gente. Você olha para um pastor, você acha que ele não chora. Chora, mas ele chora para Deus. Porque se ele for chorar para as ovelhas dele, as ovelhas dele não, né? Para as ovelhas de Deus. Então, as ovelhas não vão entender. Ah, o pastor está fraco, o pastor está deprimido, o pastor está triste, o pastor está assim. Não é assim? É assim, gente. Que muitos pastores se tiraram a sua própria vida. Sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam ele. Porque pessoas não viram a dor dele. É. Ah, é um pastor que caiu, né? A gente viu aí um pastor confessando o pecado dele. Eu, sinceramente, eu não vi ali razão dele expor o pecado dele numa plataforma. O pecado dele tinha que ser exposto somente lá para o líder dele, né? O líder dele, para a congregação, e não numa plataforma. Mas para você ver, né? Para você ver como é as coisas. E aí a gente vê, a gente não, as pessoas só sabem julgar os outros. E quando alguém cai, gente, quando alguém cai, aí parece que as pessoas se tornam boca do diabo. Vão lá e julgam. Mas não era ele que pregava? Mas não era ele que fazia isso? Mas não era ele que orava? Mas não era ele que zelava pela obra? Mas não era ele que queria ser o santão? Né? As pessoas parecem que se tornam boca do diabo. Porque a boca do diabo é acusadora, gente. A boca do diabo é acusadora. Aí as pessoas não se tornam a boca de Cristo, que vai em busca daquele pastor que caiu, porque é uma ovelha que precisa ser resgatada. Parece que as pessoas querem que vá para o inferno. Se você quer que alguém vá para o inferno, é a mesma coisa que você querer que você vá para o inferno. Porque quando você não perdoa alguém, você não tem direito de perdão. Então, se ele caiu, quem somos nós para dizer que ele não tem direito de perdão? Se uma pessoa cai, gente, ela ainda tem direito de perdão, de arrependimento. Então eu e nem ninguém pode dizer que aquela pessoa não tem direito de arrependimento. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos no tempo da misericórdia. Nós ainda estamos no tempo da graça. Nós ainda não estamos no tempo do juízo de Deus. Então aquele pastor que caiu, ele pode se arrepender. Quantos pastores estão afastados do caminho do Senhor, gente?
Você pensa que eu me alegro? Ah, mas pregava a verdade, mas orava. Claro, pregava a verdade porque a palavra de Deus é a verdade. Pregava a verdade porque a palavra de Deus é a verdade. Mas não vigiou e caiu, né? O nosso problema é que a gente muitas das vezes oramos, pregamos, mas não vigiamos. Foi uma coisa que Deus sempre falou comigo, me corrigiu. Tu ora, tu prega, mas tu não vigia. Tu ora, tu prega, mas tu não vigia. Vigia, vigia. Sempre Deus veio bater nessa tecla comigo, para mim vigiar, gente. Vigiar. Então é isso, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então louvado seja o nome do Senhor, você que está chorando, coloca no teu coração, tem um consolo de Deus para você. Mas não fique chorando para os outros. Não, tem gente aí que vai pegar essa ferida, vai pegar essa dor e vai te bater nela. Tem gente, meu Deus do céu, como estão fazendo aí com esse pastor aí que caiu? As pessoas estão batendo na ferida dele, as pessoas estão pisando na ferida dele. São poucos que estão dizendo que vão dar a mão para ele. Levante, você se arrependeu? Então levante, pratique o certo. Pratique o certo, não é isso? Porque Jesus é aquele que vai em busca da ovelha perdida. Jesus é aquele que vai em busca daquele que está lá, caído, e ele pega. Lembra do samaritano, gente? Lembra do samaritano? Jesus é esse samaritano. Vê um caído, ele vai cuidar dos ferimentos dessa pessoa. Vai cuidar dos ferimentos. Então, assim como você quer perdão, porque você não é perfeito, o que caiu lá também quer perdão. Mas tem gente que está querendo o julgamento, a condenação. Tem gente que está sendo boca do diabo e lançando na cara dele, né? O erro dele, a falha dele. Mas tu mandava fazer e tu não fez. Não é isso que estão fazendo? Estão sendo... E quando Jesus foi para a cruz, gente, ele recebeu essas acusações. Só que ele não pecou. Na verdade, tu salvou aos outros e não salva a ti mesmo? Não foi isso que disseram para Jesus? Pois é. O acusador, ele tem essa palavra, sempre de lançar o pecado na nossa cara. Ele é o acusador. Jesus, ele é aquele que vai te arrepender do teu pecado, eu te perdoo. Aí ele diz bem aqui, ele diz bem assim, vai e não peques mais. Jesus é esse. Se nós pecamos, erramos, caímos, mas nos arrependemos, aquele pastor está lá, gente, arrependido. Ele confessou o pecado dele. Eu acredito que Jesus já o perdoou. Ele que não está se perdoando. Os seguidores dele que não estão se perdoando. Os discípulos da igreja lá que não estão se perdoando ele. Mas ele está lá com o semblante dele decaído, ele confessando, gente, alguém que confessa o seu pecado, do jeito que ele confessou, pelo amor de Deus, é um arrependimento. É um arrependimento. E o Deus que eu conheço, o Jesus que eu sirvo, eu sei que ele perdoa. Eu sei que ele perdoa todo aquele que reconhece que errou. Porque tem muita gente aí que não reconhece seu erro. Mas o que agrada a Deus é quando nós reconhecemos que erramos. Isso é uma prática de conversão. Davi chegou a um ponto do arrependimento. Davi chegou a um ponto de ele reconhecer os erros dele. E Davi chegou ao ponto de pedir a conversão, de pedir a purificação dele. Tá entendendo? E o que foi que Deus fez? Deus fez de Davi um homem segundo o coração dele. Davi adulterou, Davi tramou a morte. Não foi isso que Davi fez? Foi. E o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e Deus o santificou. Deus transformou aquele coração de Davi no segundo coração de Deus. Olha Deus falando dessa situação, né? Usando a minha vida para essa situação. Porque, gente, o que eu fico triste é com pessoas que querem ser boca do diabo. Julgar, acusar, atirar pedra.
Contanto que não tem um perfeito na terra. Não tem um perfeito na terra. Não tem. Então, nós não temos o direito de atirar pedra em ninguém. Em ninguém. Entendemos por quê? Porque a gente pode cair. Porque a gente pode ser medido da maneira que nós medimos os outros. Está aqui na Bíblia. Se você mede aquele que caiu, você vai ser medido. Ah, tu está medindo ele? Tu é o perfeito? Pois agora tu vai ser medido. Tá entendendo? Estudemos a palavra e aprendemos pelo amor de Deus. Então não vamos ser esses medidores da vida de ninguém, não. Pregar a palavra para nós, eu sempre quando eu estou pregando a palavra, eu estou falando para vocês que a palavra está falando comigo, está falando com vocês, que a palavra salva a mim e salva vocês. Eu nunca me coloquei em condições de melhor do que ninguém aqui. Sempre me coloco nas condições daquele que está aqui, daquela que está aqui recebendo a palavra junto com vocês. A palavra que é perfeita, não sou eu que é perfeita. A palavra que corrige a mim e a vocês. A palavra que me ensina e que ensina vocês. Eu nunca me coloquei, nunca vou me colocar melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Porque no dia que eu me achar melhor do que ninguém, Deus vai permitir a minha queda. Tu tá muito soberba. Então agora tu vai cair para te entender a situação daqueles que estão caídos, daqueles que estão arrependidos, daqueles que estão no chão. Entendemos, gente? Entendemos? E eu creio que Deus vai levantar aquele pastor. Eu creio que Deus vai levantar ele. Porque como ele expôs ali o pecado dele, gente, ele confessou o pecado dele. E aquele que confessa o seu pecado, ele prospera. Então eu acredito. Eu acredito na conversão verdadeira, eu acredito nessa prosperidade. Não é prosperidade de dinheiro não, gente. É prospera com Deus, é prospera no ministério, na santificação. Porque os seres humanos, eles acham que prosperidade é dinheiro. As pessoas acham que prosperidade só está relacionada a dinheiro. O reino do céu é espiritual. Então, a prosperidade que Deus fala, que quando nós nos arrependemos, nós prosperamos, é uma prosperidade espiritual. E a confissão daquele pastor pode ter certeza que haverá prosperidade na vida dele. E eu, como serva de Deus, como boca de Deus aqui nessa live, eu vou contemplar, louvado seja o nome do Senhor, aquela confissão de pecado dele que ele expôs para todo mundo. Não foi só para a igreja, foi para todo mundo. Ele expôs o pecado dele, ele confessou o pecado dele. E eu acredito que nosso Deus já perdoou e vai levantá-lo. Vai levantá-lo. Porque eu não vou ser boca do diabo, não, contra os meus irmãos da caminhada. Eu não quero ser boca do diabo nem para os ímpios. Imagine para aquele que segue a mesma fé, que estava no mesmo caminho, que estava na mesma fé. Gente, o diabo ele quer derrubar a todos. A todos. E nós não podemos ser julgadores de ninguém. Nós podemos, a palavra sim, a palavra julga. Julga a mim, julga a todos. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar porque eu não quero que ele me cobre, né? Porque se eu não falar o que Deus manda, gente, eu que vou ser cobrada, eu que vou pro leito. E aí ele diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a Deus. Então escute, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Pare de fazer briga com os outros, pare de brigar por tudo, pare de julgar todos, pare de acusar todos. Seja manso, seja esse que não gosta de confusão, seja esse que não gosta de briga, seja esse que se diminui. Deixa lá o grandão querer ser o grandão. Deixa lá o maior querer ser o maior, mas seja o menor, seja manso, queira paz, faça paz, esteja na paz, não faça guerra com ninguém, não vá discutir com teus vizinhos, não vá discutir com teu marido, não, seja manso. As pessoas pensam que ser manso é falar baixinho.
né? Ai, fala baixinho, é tão mansa. Quem disse isso, gente? Quem disse isso, que mansidão é alguém que fala baixo? Manso é aquele que não briga com ninguém. Manso é aquele que abre mão de muitas coisas. Manso é aquele que quer estar em paz. Que ele sabe que o melhor para ele é estar em paz. Entendeu? Esse é o manso. Pois acho, é tão mansinha porque fala baixo. Não se engane, gente. Não se engane com as aparências. Tem gente que fala baixinho, mas o coração, pelo amor de Deus, é um sepulcro caiado. E mansidão é aquele que não faz guerra, que não briga, que não faz contenda. Esse é o manso, fica lá em paz, né? Porque vou dizer uma coisa para vocês: autoridade é uma coisa, mansidão é outra. Mansidão é outra. Fala baixo é uma coisa. Aqui na madrugada eu falo baixinho por causa do vizinho e ele ainda escuta. Quando é à tarde que eu faço live, vocês já viram que o meu tom de voz é diferente. Não é verdade? Quando eu me observo, e quando é à tarde, o meu tom de voz já é mais liberdade. De eu falar assim, tá falando baixinho demais. Tá entendendo? Então as pessoas acham que ser manso é falar baixinho. E não é. O manso é aquele que não faz guerra com os outros. Não tem nada a ver com o teu tom de voz. Não tem nada a ver. A minha voz é alta, gente. Minha voz não é baixa, não. Minha voz é alta. Eu que tenho que ter um domínio para que ela não fique muito alta. Quando eu louvo, pelo amor de Deus, a minha voz é muito alta. E o tom da minha voz é alto. Então as pessoas se enganam, acham que o manso é aquele que fala baixinho. E não é. Não é, gente. Manso é aquele que não briga, que não faz guerra, que abre mão pela paz. Abre mão, renuncia pela paz. Entendemos? Aprendemos? Nós aprendemos porque nós somos inteligentes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós somos esses que temos fome e sede de justiça, sede da verdade. Nós estamos cansados de mentiras, nós estamos cansados de enganos, nós estamos cansados, né, de toda a lei injusta. E nós temos sede da justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, porque a justiça do homem é falha, é enganosa. O homem pode falhar, o homem pode se enganar, mas a justiça de Deus não. Ele não falha, ele não se engana. Quando ele vem com justiça, é porque ele sabe quem merece a condenação e quem não merece, quem é justo e quem não é justo, quem é ímpio e quem é justo. Ele sabe todas as coisas. Então nós temos sede da justiça de Deus, porque a justiça do homem, a tendência é só falhar. Por quê? Porque estamos nos últimos tempos. O que vai se levantar vai ser o filho da perdição, vai ser o filho da injustiça. O que vai se levantar nos últimos tempos vai ser o injusto, não vai ser o justo. Não vai ser Cristo que vai ser levantado. O que vai ser levantado é o que é o contra Cristo. Então, nós estamos aqui com sede de justiça, nós estamos com sede de quê? De Cristo, da lei de Deus, da verdade. Porque só a lei de Deus é verdadeira, do homem é falha, é corrupta, é enganosa. Eles podem se enganar com os entendimentos de leis dele, não é verdade? Louvado. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa: a lei de Deus nunca vai oprimir o justo, nunca vai oprimir o pobre, nunca vai oprimir uma viúva. Essa é a lei de Deus. E a gente vê leis oprimindo os órfãos, viúvas, pobres. A lei de homens está aí, oprimindo pessoas desempregadas, pessoas na miséria, pessoas com fome, pessoas cada vez mais carentes, pessoas cada vez mais sem condições de saúde, sem condições de casa própria, sem condições de alimento. Essa é a lei do homem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então é isso que nós temos que ter.
Misericórdia dos outros, porque para nós alcançarmos a misericórdia de Deus, eu posso errar, eu posso falhar, eu não devo, mas eu posso. Pode chegar um momento na minha vida que eu vou falhar, que eu vou errar, e o que que eu vou querer? Eu vou querer misericórdia, eu vou querer perdão de Deus. Então, quando as pessoas erram e falham, eu tenho que entender que elas precisam de perdão, que elas precisam de misericórdia, que eu tenho que falar para ela: você errou, mas você pode se arrepender, se consertar, e Deus, com misericórdia, vai te perdoar. Estamos entendendo? Nós não somos esses perfeitos que, ao ponto de dizer que os outros não merecem perdão, não merecem misericórdia porque caiu, porque errou. É pecado, gente. Pecado é pecado, não existe de dizer, esse daqui eu não peco e o fulano peca. Não existe. Mentiu, pecou. Pensou o que não devia pensar, pecou. O homem peca só em desejar a mulher no pensamento. Se aquele homem, um homem ou uma mulher desejar um homem casado, uma mulher casada, já pecou. Ele não consumiu o pecado, mas no pensamento ele pecou, desejou aquela mulher. O que é desejar? Teve uma fantasia na mente com aquela mulher, deitou com a sua mulher pensando em outra mulher. Isso é adultério. Só no pensamento. Tá entendendo? Ou uma mulher deitou com seu esposo pensando num homem. Isso é adultério, gente. Entendemos? Entendemos? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus na terra é o que mais teve misericórdia. Ele teve misericórdia do ladrão na cruz. O ladrão reconheceu que ele era filho de Deus. O ladrão reconheceu, pediu para estar com ele no reino dele. E o ladrão inaugurou o céu. O ladrão foi o primeiro pecador ganhado por Cristo, né? Convertido por Cristo para entrar no reino do céu. Foi um ladrão, não foi um pastor, não foi um discípulo, não foi um apóstolo, não foi uma mulher de oração, não foi aqueles que estavam adorando a Jesus ali no caminho da verdade e da vida. Foi um ladrão, gente. Olha a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para todos. Ele disse que ele veio para os pecadores. Ele veio para salvar a todos. Quem sou eu para estar condenando os outros? Quem sou eu para estar dizendo que quem caiu não merece perdão? Vamos deixar de ser boca do diabo e vamos ser boca de Cristo. Vamos deixar de não ter misericórdia desses que pecam. Gente, pelo amor de Deus, Cristo, Jesus é o que mais tem misericórdia. É o que mais tem misericórdia de nós. Eu prego a verdade porque a palavra é verdade. Eu prego a correção porque a palavra corrige. Mas eu tenho meu entendimento que eu estou aqui para que vidas se arrependam, para que vidas sejam alcançadas por Jesus. Eu não prego a verdade para vocês com entendimento de julgamento, mas a verdade é pregoada com entendimento de arrependimento, de libertação, de mudança de vida para a nossa vida. Entendemos e aprendemos, pelo amor de Deus, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ser manso, parar de estar fazendo guerra com os outros, parar de estar se achando o certo. O certo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é certa, ela é certa, entendeu? E ali, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem gente aí apontando o dedo para os outros, mas o coração tá cheio de mágoa, tá cheio de ódio, cheio de vingança. O coração tá como sepulcro caiado, o coração tá sujo. O coração tá desejando mal para os outros. O coração tá se gloriando da queda dos outros. Tem gente aí batendo palma pela queda lá do pastor. E tu acha que o teu coração tá limpo, é? Tu acha que o teu coração está limpo porque tu está ali falando que o pastor que pregava a verdade? Ele estava pregando a verdade se ele não praticava. E o que aconteceu? Houve um momento que ele não vigiou e caiu. Mas eu tenho certeza que ele tentou praticar a verdade. Como foi que aquele pastor foi ensinado, gente? Muitas das vezes o nosso erro começa por aquele que nos ensina.
Quantas coisas eu fui ensinada errada. E Deus falou para mim: tu foste ensinada errada. Gente, um cego, ele vai levar os outros cegos a cair. Porque você está sendo dirigido por cego. E eu, em oração, pela minha libertação, estudando a palavra, o Espírito Santo de Deus me disse: tu foste ensinada errado. Todas as vezes que eu estudo a palavra, Deus vai mostrando os erros. Então, tem pessoas que são cegas que levam outras pessoas à queda. Por causa dos seus ensinamentos de homem, por causa de doutrinas de homem, por causa de doutrinas de demônios. Estamos entendendo, estamos aprendendo. Busca a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo te ensinar. Peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar. A gente tem visto Deus tratar com a igreja dele. A gente tem visto Deus, né, tratar com a sua própria igreja. É o próprio Deus que está tratando com a sua igreja. Mas a gente vê os irmãos em Cristo condenando e julgando. E julgando aqueles que Deus está tratando. Deus está tratando para salvar a gente. Deus está tratando para libertar. Deus está tratando, Deus está quebrando para fazer um vaso novo. Tá entendendo? Eles não estão fora da mão de Deus, não. Deus é o oleiro. Ele pega o vaso de desonra, quebra e faz um vaso de honra. Temos que aprender disso. Então é melhor nós estarmos na mão de Deus do que na mão dos nossos inimigos. Porque Deus, quando nos quebra, é Ele que está quebrando e Ele vai fazer um vaso novo. Presta bem atenção, se você estudar a Bíblia, nosso Deus, Ele fala que Ele quebra o vaso de desonra e faz um vaso de honra. Tá entendendo? Ele não diz que Ele quebra para destruir a pessoa. Ele não diz que Ele quebra e Ele não vai construir um vaso de honra. Ele diz que Ele quebra para fazer um vaso de honra. Tá entendendo? E a gente tem visto. Quem está em espírito tem visto como Deus tem quebrado vasos para fazer vaso de honra, gente. Estude a palavra para você saber o que você está falando, para você não ficar pensando maldade, para você não ficar julgando o que Deus não está julgando. Deus está tratando, Deus está libertando, Deus está convertendo, Deus está limpando. E tem crente aí condenando, julgando e não vigiando. E não vigiando. Né? Tem crente aí que está fazendo a mesma coisa que o pastor fez. Não vigiou. Eu digo que é uma das nossas falhas. É não vigiar. Oramos demais, jejuamos, pregamos palavra, tentamos praticar a palavra, mas às vezes por uma falta de vigilância vem a nossa queda, vem o nosso pecado, vem a nossa falha. Então, por isso que a palavra de Deus diz para nós analisar a nossa vida. Em vez de, não para analisar a vida dos outros, não para você vigiar a vida dos outros. Eu não estou aqui para vigiar a vida de vocês. Não estou. Eu estou aqui para orar, levar o evangelho que o Senhor manda. Mas eu tenho que vigiar a minha vida. Vocês viram aí que tem uma lei agora contra os fofoqueiros? Ai, gente, eu tô rindo porque, sinceramente, foi a melhor lei que fizeram agora. Vocês viram agora? Gente, foi a melhor lei que fizeram agora. Uma lei que é o fofoqueiro, se fizer fofoca, a qual pode correr e prejudicar a vida do outro, será punido, né? Porque tem gente que com fofoca destrói casamento. Tem gente que por causa de fofoca, vidas foram ceifadas. Tem gente que por causa de fofoca, pessoas estão em depressão. Gente, eu já disse para vocês que eu gosto da Bíblia, mas eu gosto de estar informada. E tem a lei aí, né, contra os fofoqueiros, pois eu sou a favor dessa lei. O que é fofoca, gente? É tudo aquilo que é falado com maldade, entendeu? Quando você chega e fala com maldade dos outros, isso é fofoca.
entendeu? Se você falar, irmã, essa pessoa está passando por essa situação, vamos orar por ela. Você me contou a situação errada da pessoa, querendo que eu ore pela pessoa, querendo que eu ajude a pessoa em oração. Isso não é fofoca. Agora, a fofoca é quando você fala com maldade. A fofoca é quando você fala para que a vida daquela pessoa seja destruída. Entendeu? Isso é fofoca. Que a gente tem que entender, né? Nós que oramos por vida, muitas vidas vêm falar os seus problemas. Não é fofoca. É pedir ajuda em oração por causa da situação que os outros estão vivendo. A fofoca é diferente. A fofoca vem para difamar os outros. A fofoca vem para destruir a vida dos outros. A fofoca vem para colocar um contra os outros. Isso é fofoca. É colocar pessoas contra a pessoa, é colocar o marido contra a esposa, é colocar a esposa contra o marido, é colocar a mãe contra os filhos. Lembra lá, lembra lá dos irmãos de José? Né? O José, ele falava para o pai, não como fofoca, né? O pai de José dava uma ordem para José ver o que os irmãos estavam fazendo e contar para o pai, porque o pai queria saber como é que estava indo o trabalho. E José contava para o pai, para obedecer o pai, não com fofoca, tá entendendo? Mas os irmãos de José achavam que José era fofoqueiro. Estamos entendendo, gente? A gente tem que entender muito bem. A maldade está no pensamento. Se você fala de uma pessoa com maldade, isso é fofoca. Agora, se você chega comigo, irmã, essa pessoa está passando por isso, vamos orar por ela, isso não é fofoca. Estamos entendendo? É você preocupado que a pessoa está vivendo aquela coisa errada e você quer que eu ore para a pessoa sair daquela situação errada. Estamos entendendo e aprendendo, trados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, em vez de você querer limpar o coração dos outros, procura limpar o teu coração. Tudo que está aí, ó, de sujeira, lança fora. Não te preocupa com o pastor que caiu, o coração daquele pastor com o coração do fulano. Cuida do teu coração, para você ver a Deus. Eu tenho que cuidar do meu coração para me ver a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz para nós analisar a nossa vida. Você não vai perder tua salvação por causa do pecado dos outros. Tá entendendo? A gente perde a nossa salvação se nós não tivermos o coração limpo. Entendeu? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha aí. O pacificador é chamado filho de Deus. Então, você que gosta de fazer contenda, guerras, confusões, presta atenção. Presta atenção, porque os filhos de Deus não têm essa prática. Essa prática de confusão, essa prática de desunião, essa prática de contenda, de rebeliões, de colocar um contra o outro. Os filhos de Deus não têm essa prática. Está aqui escrito na Bíblia. Então, analise sua vida que eu analiso a minha vida. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, nós estamos sofrendo perseguição. A igreja de Cristo está sofrendo perseguição. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. E o que é que Deus está dizendo? Que o reino dele é nosso. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa que justiça? Por causa da palavra. Por causa da palavra de Deus, por causa da lei de Deus. Porque deles é o reino do céu. Então nós sofremos. Quantas pessoas estão no cárcere? Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas foram mortas? Por causa do quê? Por causa da lei de Deus. Mas o Deus está dizendo que o reino dele é nosso. O reino dele é desses que estão sofrendo por causa do amor ao evangelho, por causa do amor à verdade, por causa do amor à palavra de Deus.
Nós que sofremos por causa dessas perseguições, o reino de Deus é nosso. Oh, maravilha, Jesus, oh, maravilha. Dá para entender isso? Então, essas pessoas que não sofrem perseguições, gente, são pessoas que não vivem para Deus. Porque todo aquele que vive para Deus, ele está sendo perseguido, ele está sendo odiado. Tá entendendo? Ele está sendo procurado para matarem, para prenderem. Dá para entender isso, gente. Dá para entender que a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, o nosso amor por Deus, o nosso amor pela verdade, pelas leis de Deus, faz a gente passar por essas perseguições, por essas prisões, por morte, por esse ódio. Por quê? Porque nós amamos a Deus e amamos a lei dele. Nós não amamos a lei dos homens. Nós amamos a lei de Deus. Então, a lei dos homens já está contra nós. A gente tem visto aí que a lei dos homens é contra os filhos de Deus. A gente tem visto em vários países eles julgando os cristãos, condenando os cristãos, tirando a vida dos cristãos. Pelo amor de Deus, ou você é cego ou você não quer ver. Um dos dois. Tem o cego que verdadeiramente não está vendo, mas tem aqueles que não querem ver o que está acontecendo. Gente, nós somos cristãos e cristãos carregam a cruz. Cristo na terra, ele carregou a nossa cruz. Hoje nós temos que carregar a nossa cruz. O primeiro a carregar a cruz foi Cristo, sem pecado, pela lei, por amor à lei, por amor à justiça, por amor ao Pai, por amor à verdade, por amor a nós, ele levou a cruz primeiro. Agora somos nós que estamos levando a nossa. Agora os discípulos levaram a cruz deles, os apóstolos levaram a cruz dele e nós estamos carregando a nossa. A gente tem que entender que ser cristão é ter uma cruz para carregar. Não existe cristão sem cruz. Não existe. Nós somos mortos por causa da cruz. Nós somos mortos por causa de Cristo. Nós somos mortos, odiados, perseguidos por amor à lei de Deus. E é melhor agradar a Deus do que os homens, não é verdade? Mas só que tudo isso que a gente tem vivido, sofrido, passado perseguições, sendo odiado, o Senhor está dizendo que nós somos bem-aventurados, porque o reino do céu é nosso. As pessoas querem o reino do mundo, as pessoas querem o poder do mundo, as pessoas querem ganhar terras, né? Querem o Brasil, querem o território do fulano, querem o tesouro da terra brasileira, querem o tesouro da terra da Amazônia. As pessoas estão querendo os tesouros da terra, os poderes da terra, ser os poderosos na terra, se acham os grandes na terra. Nós somos os pequeninos, nós somos os pobres, nós somos esses que somos perseguidos, que não temos nada, mas nós somos aqueles que temos muito mais do que eles. Nós temos o reino do céu. O reino do céu é seu, que está sendo perseguido. O reino do céu é meu, que estou sendo perseguida. O reino do céu é seu, que você está chorando. O reino do céu é meu, que estou chorando. Dá-nos para nós entendermos isso. O reino do céu é seu, que está aí com sede de justiça, que está aí com sede da verdade, que não aguenta mais tanta injustiça. O reino do céu é teu, é meu. Damos para entender. Tem melhor coisa de que ter o reino do céu do que ter o reino da terra, gente. A gente vê os grandes, os poderosos se achando os máximos, né? Porque eles têm o reino, que suas nações são ricas, né? O reino deles é o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. O Deus dele é aquele que prometeu o tesouro da terra. O nosso Deus é aquele que prometeu o reino do céu, que é maior do que o reino da terra, que é maior do que o tesouro da terra. Entendemos e aprendemos? Nós somos bem-aventurados.
Você está chorando, mas você é bem-aventurado. Você está sendo perseguido, mas você é bem-aventurado. Você está sendo odiado, mas você é bem-aventurado. Você está sendo injustiçado, porque você ama a verdade, porque você ama a Deus, porque você ama a palavra de Deus. Porque você é filho de Deus, porque você, louvado seja o nome do Senhor, entregou tua vida para Jesus, você está passando por tudo isso. Porque se você não está passando, você ainda não é filho de Deus. Satanás, ele não pode perseguir a Deus. Então, o que ele quer? Nos perseguir. Ele persegue a nós, porque ele não pode fazer nada com Deus. Ele não pode. Mas ele pode fazer o quê? Com os filhos de Deus. Por isso que nós passamos por luta todos os dias. Por isso que o inimigo todos os dias está vindo guerrear conosco. Está querendo nos matar, está querendo nos destruir, está querendo roubar a nossa salvação, roubar a nossa fé, roubar a nossa coroa. Estamos entendendo isso? Todos os dias estamos entregues ao matadouro. Todo dia tem alguém querendo matar a tua fé, matar você na caminhada com Cristo, que você caia, que você se afaste do caminho da verdade. Todo dia passamos por perseguições, gente. Seja materiais, seja espirituais. Guerra espiritual e guerra material. Irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. É uma guerra material e uma guerra espiritual. Por que é uma guerra material e uma guerra espiritual? Porque o reino das trevas, ele se materializa. Como é que ele se materializa? Colocando filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. As trevas têm sido materializadas na terra. Os inimigos têm sido da própria casa, que está tudo escrito aqui na Bíblia. Eu estou falando tudo que está escrito aqui na Bíblia. Os inimigos têm sido da própria casa, os inimigos têm sido aquele que caminha contigo para a igreja, os inimigos têm sido o quê? Aquele que come no teu prato, que bate no teu ombro, não é verdade? Os inimigos têm sido esse. Você tem sido traído pelo teu esposo, pela tua esposa, pela tua irmã da igreja que orava junto contigo e depois tá lá, não fala nem contigo. É bíblico. Nós estamos vivendo tudo isso que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia é verdadeira, se cumpre. Se cumpre, está se cumprindo. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Sou odiada pelo meu vizinho, por quê? Por que o meu vizinho se aborrece comigo? Porque eu oro, porque eu adoro a Deus, porque eu louvo, porque a minha vida é para Deus, a minha vida não é para estar na porta dos outros fazendo fofoca, a minha vida não é para estar curtindo por aí, não é para estar em prostituição, a minha vida é para Deus. Então tem pessoas que me odeiam por quê? Porque eu vivo para Deus, porque eu falo de Deus, porque eu oro por vidas. Não é assim que você está vivendo? Os teus vizinhos não gostam de você porque você é crente. Os teus vizinhos não gostam de você porque você caminha para a igreja. Não é verdade? Eles olham para nós e veem a gente como errado. Não é assim? É? Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos perseguidos. Mas nós somos bem-aventurados. Dá para você colocar isso no teu coração? Você está sendo perseguido, você está chorando, você está com sede de justiça, mas você é bem-aventurado. Porque essa cruz que carregamos, porque nós estamos carregando nossa cruz, ela se torna leve. Por que ela se torna leve para nós? Jesus disse que o fardo dele era leve. Não foi isso que ele disse? O nosso é pesado, o dele é leve. Ele disse para nós: me dá o teu fardo pesado, que eu te dou, porque o meu é leve e é suave. Então, tudo que nós sofremos, ele é leve. Por que ele é leve? Porque tem o peso da salvação. Porque tem a medida da salvação. Entendemos? É por isso que é leve. Para nós, parece que está pesado. Mas quando eu enxergo que tudo esse peso se torna leve porque eu sou salva em Cristo, aí eu entendo que não é pesado, porque eu estou salva em Cristo. A perseguição é porque eu estou em Cristo, não é porque eu não estou em Cristo. Você está sendo perseguido pela matéria, pelo reino das trevas, porque você está em Cristo. E aí você tem um entendimento que você é bem-aventurados. Tá bem? Entendemos e aprendemos
Oh, Jesus amado, Jesus está voltando, gente. Eu não vejo a hora que Jesus volte. Ontem eu acordei na madrugada umas 2 vezes, já para começar a live. Quando eu acordei, a primeira coisa que veio no meu pensamento: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí eu dormi de novo. Quando eu acordei, novamente eu acordei com esse pensamento: Jesus está voltando. Jesus está voltando. A vinda de Jesus está muito próxima, gente. Muito. Você pode dizer assim: ah, mas desde quando eu sou criança que eu escuto que Jesus vai voltar. Verdade. Eu também. Desde que eu sou criança escuto isso. Mas eu digo para vocês que eu nunca vivi o que eu tenho vivido agora. Eu nunca vi o que eu tenho visto agora. Eu nunca vi tanta frieza, tanta maldade. Hoje os seres humanos não podem nem sair de casa. Hoje os seres humanos não estão seguros nem na sua casa, nem na sua família. Eu nunca vi na minha vida o que eu tenho visto agora. Tanta injustiça, tanta frieza. Os seres humanos estão tão frios. Por que estão frios? Porque o reino das trevas, ele é frio, gente. Satanás, ele é o ser mais frio que existe. E ele faz tudo para nos esfriar, para nós sermos pessoas frias, sem amor, sem misericórdia. Satanás, ele é um sepulcro caiado, né? Ele é a própria frieza. Então nós não podemos nos afastar de Cristo. Nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos nos afastar da oração. Porque se você parar de orar, você vai se esfriar. Se você parar de louvar, você vai se esfriar. Se você parar de buscar a palavra de Deus, você vai se esfriar. Nós não podemos nos esfriar. O Espírito Santo de Deus, ele é um fogo consumidor. Então, nós temos que estar perto do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, seja com louvores, com a palavra, com orações, com jejum. Nós temos que estar buscando a Deus, porque se nós não buscarmos a Deus, o que vai acontecer? Nós vamos esfriar. Vamos esfriar. Entendemos? Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui chorando, gemendo, mas nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, avivados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, nós somos injuriados, nós passamos por calúnia, por causa de quê? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E ele está dizendo que bem-aventurados que vivem isso. Ele está dizendo por quê, gente? Porque Cristo, como Filho de Deus, foi perseguido. Cristo, como Filho de Deus, viveu tudo o que nós estamos vivendo. O Cristo, como Filho de Deus, foi o primeiro a ser perseguido, odiado, traído, negado, levado para a cruz por causa dos nossos pecados, morto, mas ressuscitou e vive e reina para sempre. Então, se nós morremos por Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele, nós vamos viver para sempre com Ele. Entendemos, gente? Não adianta tu querer ser um crente sem carregar a cruz. Não adianta, gente. Ser cristão é ter uma cruz para carregar. Porque a cruz, ela representa a perseguição aos filhos de Deus. A cruz, gente, o que era a cruz? Era a crucificação. Aquele que era levado para a cruz era visto como maldito. Se os cristãos estão passando pelo que estão passando, porque as pessoas nos olham como maldito, como mal dessa terra.
Tá entendendo? Aos olhos deles, nós somos esses malditos. Então, eles querem acabar conosco, como eles fizeram com o Filho de Deus. Mas tem uma coisa: eles fizeram isso com o Filho de Deus, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia e vive e reina para sempre. E nós que estamos passando por tudo isso, ressuscitaremos com Cristo, viveremos e reinaremos para sempre com Ele. Dá para entender, gente? Porque as pessoas te prometem uma vida maravilhosa aqui na Terra. Aquele que promete uma vida maravilhosa na Terra, é mesmo que você que está te prometendo para você uma vida com Cristo sem cruz. Não existe uma vida com Cristo sem cruz, gente. Não existe. Aqui na Terra não existe. No céu, sim. No céu não terá maldição. No céu não terá ódio, no céu não terá perseguição, no céu não viveremos o que nós vivemos aqui na terra. Ontem eu republiquei um louvor, gente, que eu nunca tinha escutado aquele louvor. As pessoas não pregam mais o céu, as pessoas não pregam arrependimento, as pessoas não pregam a cruz, as pessoas não pregam para a gente viver no céu. As pessoas pregam para você ser próximo na terra, para você viver na terra, para você conquistar a terra, para você estar na terra. Não pregam o céu, as pessoas não pregam o reino de Deus, as pessoas não pregam a cruz, as pessoas só pregam para você a prosperidade. Meu querido, minha querida, a prosperidade que Cristo tem para nos dar é no céu, é o reino do céu, não é o reino da terra, não é o tesouro da terra. A palavra de Deus diz que o dinheiro é o mal de todas as coisas. O dinheiro é a raiz do mal de todas as coisas. E onde que está o teu coração? No dinheiro? Então, teu Deus é o dinheiro. Qual é o teu pensamento do dia? É ganhar dinheiro? Então, teu Deus é o dinheiro. Quando eu acordei com o pensamento: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Meu pensamento não é o dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Mas o meu pensamento não é o dinheiro. Meu pensamento é o quê? O reino do céu. Meu pensamento é Deus. Meu pensamento, louvado o nome do Senhor, é Cristo. É a justiça, é a verdade. Uma cruz no pescoço. Mas vá falar que você tem que carregar uma cruz. Quero ver. Não vou, não. Tem Jesus, eu não posso carregar cruz. Tu é melhor do que o Filho de Deus, é? Tu é melhor do que o Filho de Deus que tu não vai carregar uma cruz? O Filho de Deus foi o primeiro a carregar a cruz por nós, sem pecado. Imagine nós que somos pecadores. Imagine nós que não somos perfeitos e somos falhos. Aí tem crente aí que não quer carregar a cruz, vai te converter. Vai entregar a tua vida verdadeiramente para Jesus. Porque o crente, ele sabe que tem uma cruz para carregar. O próprio Cristo falou para nós: você quer ser meu seguidor? Pega a tua cruz e me siga. Porque tem crente que não quer pegar a cruz não, né? Tem crente que não quer carregar a cruz. Só quer o bem bom, a prosperidade, o tesouro, o reino da terra, né? O ouro e a prata. Querem isso. Cruz, querem nada. Eu, cruz, não quero não. Eu quero comer do melhor, eu quero me vestir do melhor, eu quero andar no melhor lugar, eu quero ter a melhor casa. Não é assim? É assim. Eu quero, em vez de querer a cruz, sabe o que eles querem? A prosperidade. O evangelho da prosperidade. É isso que ele quer. Eles não querem o evangelho da cruz, gente. Eles querem o evangelho que Satanás colocou ali, que é a prosperidade, que é o tesouro que ele oferece para todos. Não é isso que ele oferece? Se você servir o diabo, tu vai ficar rico rapidinho, rapidinho. Mas tu não vai ter o reino de Deus. Porque aquele que tem o reino da terra, ele não tem o reino do céu. Porque aquele que recebe sua recompensa na terra, que lembra do rico de Lázaro. Quem foi que entrou no céu? Foi Lázaro, que não tinha nada. Foi Lázaro que estava cheio de chagas. Foi Lázaro que estava lá na porta do rico, comendo da migalha do rico. Não foi Lázaro que foi para o céu?
E não foi o rico. Então, o que significa? Não significa que os ricos não serão salvos, gente. Significa que aquele que quer a riqueza, ele não quer o céu, ele não quer a cruz, ele não quer o tesouro do céu, porque ele quer o tesouro da terra. E nós temos que entender que Deus prometeu para nós foi o tesouro do céu, o reino do céu. E Satanás prometeu o tesouro da terra. Para o próprio Jesus, ele chegou com Jesus e disse para Jesus que ele daria o tesouro da terra. Então, pelo amor de Deus, que Jesus liberte teu entendimento. Louvado seja